Olá, amados, olá, amadas. Na nossa vida é muito fácil a gente perder a motivação, perder o foco. E se nós não tivermos totalmente ali ligados, firmes na rocha que é Jesus, nós não conseguiremos avançar na nossa caminhada. Na passagem em Filipenses 4, versículo 13, diz exatamente assim: tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa, aí onde você está, repetir isso hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje o Senhor traz uma mensagem toda especial para cada um de nós. Uma mensagem para nos motivar, para fazer com que a gente prossiga, para que a gente não desista. Uma certa vez numa cidade tinha um jovem, ele tinha uma deficiência na sua perna. Mas ele queria ser atleta, a todo custo ele queria ser atleta. E era o sonho dele, ele queria correr. Mas sempre encontrava aquelas pessoas: você não consegue, você tem esse defeito. Algumas pessoas chegavam a falar dessa forma: você tem esse defeito. E ele não ia, ele desistia. Antes mesmo de começar, ele desistia. E ele ia passando o tempo, ia passando os meses, os anos, e ele sempre com aquele desejo, aquela vontade de conseguir correr, porque era o sonho dele. Mas sempre ele encontrava pessoas. Uma certa vez ele foi para correr na pista, né? E chegou lá, mais uma vez aquela multidão começou a gritar: sai daí, você não consegue. Está vendo os outros vão conseguir, você vai passar vergonha. E ali mais uma vez ele desistiu. Mais uma vez ele desistiu no meio do caminho. E uma certa vez, uma certa noite, ele em casa chorando muito porque ele queria: meu Deus, todos conseguem, por que eu não consigo? E ele escutou aquela voz suave no ouvido dele: eles conseguem porque eles foram, porque eles não desistiram, porque eles tentaram. Faça a sua parte. E aquilo ali o encheu novamente de esperança. E ele se lembrou do versículo de Filipenses 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele pensou: eu tudo posso, porque quem me fortalece é Jesus. É Ele quem está segurando na minha mão. E no outro dia ele foi, se inscreveu, porque ia ter um campeonato, ele se inscreveu. Algumas pessoas olharam estranho para ele, porque viu que ele estava ali mais uma vez. E ele não deu ouvidos. Ele não olhou para aqueles olhares, porque ele tinha um foco. O foco dele tinha sido ativado naquela noite, onde Jesus suavemente sussurrou no ouvido dele que ele podia sim, mas era preciso fazer a parte dele. No dia seguinte ia ser o campeonato e ele foi. Chegou cedo, começou a se aquecer. Algumas pessoas olharam, mas viu que estavam vendo algo diferente nele. As pessoas também estavam vendo algo diferente nele, porque ele estava passando para as pessoas confiança. Ele estava passando para as pessoas que não iria desistir mais uma vez. E ele ficou ali. E quando foi para começar, ele se posicionou. E algumas pessoas começaram a gritar: sai daí, você não vai conseguir, sai daí, você não vai conseguir. Mas é como se ele estivesse, naquele momento, surdo para aquelas vozes externas. Porque a voz interna dentro dele era suave demais e forte ao mesmo tempo. Você consegue, faça a sua parte. Você consegue, faça a sua parte. E começou. E ele não se importava em que colocação ele iria chegar. Ele queria participar. E ele foi correndo. Não desistiu. Chegou até o final. Terminou a prova. E ele foi até o final.
Ele não conseguiu nenhuma medalha naquele momento, mas a medalha maior ele já havia conseguido quando não desistiu daquele campeonato. E amados, nós precisamos hoje exatamente isso. Não perdermos o nosso foco. Nós precisamos estar firmes na rocha que é Jesus. Nós precisamos estar o tempo todo pensando nesse versículo de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece é Jesus. É Ele que lhe fortalece, amado, para que você não desista. Se você precisa realizar algo, se você tem um sonho, não desista. Não desista, nós não podemos desistir. Porque Jesus, Ele quer que a gente faça a nossa parte, para que Ele possa fazer a parte dEle. E amados, você consegue. Nós vamos conseguir. A partir do momento em que a gente não perder o foco, a partir do momento em que a gente não desista, a partir do momento em que a gente fique firme na rocha que é Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos ficar com Jesus e com o doce amor de Maria. Um beijo no coração de cada um.